Bom pessoal, vamos continuar aqui agora então na aula 2, a parte de comandos 2. Vamos lá para o AutoCAD. Tá, então o primeiro comando dessa aula que a gente vai ver é o Extend. Imagina que a gente tenha algumas linhas aqui, né? E tem uma outra linha aqui. Então vamos imaginar que por algum motivo eu queira encostar essas linhas nessa linha aqui. Poderia, claro, pegar aqui, selecionar e encostar lá. Pega outra, vai, encosta lá. Ou poderia dar o comando Extend, tá? De Extender. Venho aqui em Mode e deixo marcado a opção Standard, tá? Percebe que quando eu faço isso, ele aparece uma opção aqui no cursor para eu escolher, mas eu também poderia clicar ali embaixo, tá? Vou clicar aqui no cursor mesmo, Standard, dou Enter de novo, tá? Tá, seleciono agora a linha que eu quero que as outras linhas cheguem, dou um Enter e seleciono elas. Elas vão todas para lá. Aí você pode falar, tá, mas tudo isso para encostar 4 linhas, né? Tudo bem, 4 linhas, né? Mas talvez a gente tenha, no caso, tipo isso aqui, né? É muito mais fácil eu vir aqui fazer isso, né, do que pegar uma por uma. É esse tipo de situação que coloca você na frente de muita gente que usa o AutoCAD e fica fazendo as coisas muito na mão, sabe? Tem muita gente que faria isso aqui, ó. Uma por uma, ia ficar lá uns 5 minutos fazendo isso aqui, tá? Esse tipo de coisa que parece simples, parece até um pouco boba, mas se você conseguir enxergar esse tipo de coisa na hora que você estiver usando o AutoCAD aí no dia a dia, com certeza vai acabar te dando mais produtividade aí no teu processo, tá? Então tá, a gente tá aprendendo agora os comandos aqui, mas vamos sempre que a gente estiver usando o AutoCAD, tentar pensar se, tá, tem uma coisa aqui para eu fazer, mas será que tem algum jeito mais rápido de eu fazer? Será que manualmente? Será que o primeiro jeito que eu pensei, será que é o melhor jeito? Deixa eu lembrar dos comandos lá que eu aprendi no curso, vamos ver se, né, se tem alguma coisa que pode acelerar o processo aqui para mim. Isso é extremamente importante para o usuário de AutoCAD, tá, pessoal? Bem bom ter isso sempre em paralelo aí à tua visão. Beleza? Próximo comando que a gente vai ver é o Trim. Tá? Então vamos imaginar que a gente tem um retângulo aqui. E tem outro retângulo aqui dentro dele. Eu posso usar o comando Trim para cortar esses retângulos onde eu preciso. Então vamos supor que eu preciso que esse retângulo fique inteiro e esse aqui fique aparecendo só as laterais. Tá? Uso o comando Trim, TRM, seleciono o que eu quero que fique inteiro, dou um Enter e seleciono as partes que eu quero tirar. Dou Enter de novo. Basicamente o Trim é isso, é para você cortar linhas. Beleza? Trim, vai lá e corta. Bem simples. Bom, o próximo comando que eu vou mostrar aqui agora é um comando bem interessante para a gente retomar uma seleção de elementos que a gente já tenha feito. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu selecionei esses elementos aqui e dei um copy para o lado. E aí vamos imaginar que por algum motivo eu queira selecionar esses elementos de novo. Tá? Eu não necessariamente tenho que vir aqui selecionar tudo. Eu posso simplesmente dar o comando copy de novo, né? Copy. E em vez de selecionar, eu posso digitar P no teclado, que ele vai selecionar os últimos elementos que sofreram algum comando meu no AutoCAD. Tá? Então não vai ser o que eu copiei, mas vai ser os elementos originários que sofreram comando. Né? Porque eu copiei daqui para cá, então esse foi o resultado e esse foi os elementos que sofreram o comando. Então se eu der o Enter de novo, o comando copy é ativado e eu posso copiar de novo. Pode parecer meio inútil isso agora, mas imagina que tem várias coisas em cima desses elementos aqui. Né? Vamos supor que essas portas estão aqui. Esses elementos aqui também. Né? E aí vamos supor que eu selecionei todas essas paredes aqui. E né, fui selecionei tudo. E aí copiei para cá. Só que aí eu fui, em vez de colar aqui fora, colei para cá. Colei em cima. E aí eu tenho que dar um ESC para cancelar o comando. E tem que dar um Ctrl Z, né? E aí como é que eu vou selecionar de novo, tudo uma por uma? Não dá, né? A gente vai ver formas de selecionar isso aqui mais fácil mais pra frente, tá? Mas por enquanto imagina que você selecionou tudo na mão. E aí como que você faz? Simples, copy de novo. Prévios.
E aí sim posso copiar de novo pro lado. Colo lá longe. Tá? Então isso aqui é um pulo do gato absurdo aí do AutoCAD. Beleza? O próximo comando é o fillet. Tá? Vamos imaginar que eu tenho uma linha aqui e outra linha aqui. Vamos dizer que eu quero encontrar essas duas linhas, fazer uma chegar na outra aqui. Posso usar o comando fillet, ou fillet, tá? Enter. Clico numa linha, clico na outra. Se eu fizer isso, o ângulo entre elas vai ser de 90 graus, tá? E elas vão ter um fechamento, né, infinitesimalmente quadrado aqui. Porém, eu posso fazer esse fechamento ser uma curva. Vou dar um Ctrl Z aqui. Fillet de novo. E aí eu clico em radius aqui, raio. Então aqui eu posso colocar um raio para curvatura. Posso colocar, por exemplo, 30 graus. Aí eu vou lá. Essa curva aqui tem 30 graus. Beleza? Então bastante útil aí também. Tá, então o próximo comando aqui é o array. Esse comando é um pouco confuso. Tá, seleciono o objeto, dou Enter. E aí tem três modalidades na verdade. Posso pegar a opção polar, clicar aqui em cima, e aí ele vai copiar para mim vários objetos daquele que eu selecionei, de acordo com o ponto que eu cliquei. Eu posso mexer nessa distância aqui entre os elementos, e posso mexer na quantidade também de elementos. Se eu for nessa opção itens aqui, tá 6, eu posso pôr o dobro, 12 por exemplo. Eu posso voltar lá, colocar mais. Tá, então pode ser usado dessa forma, é uma das formas, tá? A outra forma é usando um caminho, tá? Que daí eu tenho que ter um caminho desenhado, pode ser outra linha. Path, clico no path, no caminho, e aí o array faz para mim a cópia ao longo desse caminho. Posso mexer no itens aqui. Opa. Posso mexer no itens, colocar 20. Mas aí ele não vai deixar eu fazer por causa do tamanho do caminho. Tá? Se eu aumentasse o caminho, aí sim eu poderia ter aqueles 20 itens que eu digitei ali. Ele vai acabar fazendo mais do que 20 itens. Até onde eu fazer esse caminho. Tá, então pode ser útil isso aqui também. Se eu clicar 2 vezes eu volto naquelas configurações lá. Porém agora nessa janelinha que aparece aqui, de 128 itens, tem espaçamento entre os itens. Posso colocar, por exemplo, 50. Vai aumentar. É isso. Pode ser bem útil isso aqui também. E aí vou ter também a opção chamada retangular, que vai fazer algo parecido com o path, só que vai ser para cima também. Tá, para cima e para o lado. Aí eu posso, por exemplo, clicar nesse quadrado, aliás, nessa seta aqui, e arrastar. E posso aumentar aqui para cima também. Cliquei errado. Na seta, se eu clicar eu posso aumentar para cima também. E aí posso mexer no espaçamento aqui também, colocar, sei lá, 20. Se eu sair do comando e clicar 2 vezes, vai abrir aquela janelinha de novo. É meio que um resumo, eu posso mexer aqui também. E aqui tem fileiras, tem 7 fileiras. Posso colocar, sei lá, 20, para crescer lá para cima. Então basicamente isso aqui é para você copiar elementos ou ao longo de um caminho ou ao longo do próprio elemento. Pode ser bastante útil, dependendo do que a gente for fazer. O próximo comando aqui agora vai ser o break. Tá? Vamos supor que eu tenho uma linha aqui e eu queira dividir essa linha. Posso usar o break, quebrar. Onde eu colocar o mouse agora já ele vai começar a quebrar a linha. Tá? Então se eu colocar aqui e já clicar, vai virar duas linhas a partir desse ponto. Voltando aqui, Ctrl Z. Se eu clicar na linha e já tiver com o mouse aqui, se eu clicar para lá, ele vai abrir uma seção aqui na linha do tamanho, de acordo com onde eu estava com o mouse até onde eu cliquei. Beleza, vira duas linhas. O próximo comando agora é o join, tá? De juntar. Basicamente ele é para juntar linhas que não são polylines, fazer essas linhas virarem uma polyline. Então aqui eu tenho 3 linhas normais, na propriedade eu posso ver com Ctrl 1 no teclado. Vejo que eu tenho 3 lines. Se eu usar o join, selecionar elas, dar um enter, agora é uma polyline. Tá, então às vezes a gente pode
até desenhar com linha normal, e depois juntar e fazer virar uma polyline. Inclusive, se você pega um projeto que está tudo feito em linha, e você gostaria que alguma parte ou ele inteiro fosse polyline, dá para fazer isso daqui. Contanto que as linhas estejam se encontrando, né? Elas têm que estar se encostando. Por exemplo, se uma não tivesse, só ia juntar essas duas aqui. Tá? Essa aqui juntou, e a outra ali continua uma linha normal. Beleza? O próximo comando é bem interessante, tá? É spline, né? Basicamente você desenha curvas aqui, tá? Você desenha pontos onde você consegue fazer curva. Depois você seleciona e consegue mexer nesses pontos. Tá, então o pessoal usa bastante isso aqui para desenhar piscina, desenhar contorno de calçada. Se eu clicar nessa setinha para baixo, eu tenho essa opção Control Vértices. Ela ativa esses pontos mais longe aqui da curva, né? Eu consigo controlar um pouco melhor o desenho da curva com esses pontos aqui. Tá? É bem interessante usar isso daqui. E o último comando que eu vou passar nessa aula aqui é o Heavy Cloud, que basicamente é uma nuvem de revisão. Tá? Eu clico aqui, ele faz uma nuvenzinha, tá vendo? Posso inclusive colocar uma cor aqui diferente se eu quiser. Atribuir um layer. Depois a gente vai ver melhor essa parte aqui de layer, de cor. É só para já ir mostrando aí. Só que a gente usa muito nos projetos quando a gente precisa marcar alguma observação, tá? Ou quando tem alguma revisão também do projeto, a gente costuma colocar essa nuvem e destacar que foi ali que teve a revisão. Tá? É interessante saber fazer isso daqui. Tem algumas outras formas de fazer também, tá? Heavy Cloud, eu posso fazer uma poligonal, tá? Que não vira uma nuvem, sim uma... É uma nuvem, mas não é quadradinha que nem aquela, né? Ela pode ser do formato que eu quiser. Tem também a opção Freehand, que daí eu, mão livre, né? Desenho do jeito que eu quiser. Se eu encostar perto aqui, ela fecha. E basicamente é isso. Beleza? Então essa foi a parte 2 de comandos. E vamos seguindo aí. Valeu! O próximo comando que eu quero mostrar aqui é o comando que a gente consegue usar para definir a ordem dos elementos que a gente visualiza aqui na área de trabalho do AutoCAD. Tá? Então as coisas aqui, tudo tem uma ordem. Tá? Por exemplo, esse objeto está atrás desse. Mas eu poderia colocar esse atrás desse, se eu precisasse. Tá? Como que eu faço isso? Comando DR, Draw Order, tá? Seleciono o objeto que eu quero, por exemplo esse, e coloco, por exemplo, como eu quero mandar para trás, né? Back. Ele vai para trás. Se eu quisesse trazer de volta para frente, seleciono Front. Tá? Então basicamente é isso. É bem simples, mas bem efetivo aí também. Bom, o próximo comando que eu vou demonstrar aqui é o comando Mirror, né? Que do inglês significa espelho, né? Eu posso usar esse comando para espelhar elementos a partir de um eixo. Então aqui eu teria o eixo Y, que seria essa parede. Eu posso espelhar esses elementos para o outro lado, né, sem ter que copiar e rotacionar e etc. Né? Eu posso simplesmente selecionar eles aqui, dou o comando Mirror, com 2 R's, né, e desenho o eixo que eu quero usar para rotacionar. Se eu pegar essa face da parede, eles não vão ter o mesmo alinhamento que tem aqui, eles vão mais para longe, né? Porque eu peguei esse eixo para ser a referência. E não é isso que eu quero. Eu gostaria que eles ficassem alinhados, né, da mesma forma que estão desse lado. Então eu vou pegar o comando de novo e vou usar o meio da parede como referência. Vou clicar uma vez e aí o AutoCAD vai me perguntar apagar os elementos fontes, né, os elementos, né, que serviram como referência. Se eu quiser, eu aperto sim, e esses vão ser apagados e só vão ser mantidos esses. Se eu clicar em não, vai ficar os dois, dos dois lados. Então vou clicar em não primeiro, só vou mostrar. Ctrl Z. Mirror de novo. Pego aqui, pego ali. E sim. E agora fica só esse. Tá, é bem interessante esse comando, bem simples também. E muitíssimo utilizado aí no dia a dia. Bom, o próximo comando que eu vou mostrar aqui agora é o comando Stretch, tá? Que ele vai servir para esticar objetos. Stretch quer dizer esticar, inclusive, em inglês. Então eu posso pegar, selecionar a ponta aqui do objeto que eu quero esticar, dar um Enter e clicar onde eu precisar ou digitar um valor.
Se eu clicar de novo, vai ficar onde eu clicar. Ou se eu digitar, por exemplo, 10, vai ficar lá pra cima. Daí você me fala, mas tudo bem, né? Mas não dá pra fazer isso aqui, simplesmente? Dava, se fosse um só, né? Mas imagina que você tem isso daqui, né? É muito mais fácil dar o stretch, pegar aqui, 10 e tá lá. Beleza? Então, outro comando muitíssimo utilizado aí no dia a dia, muito importante a gente saber usar. E é só isso mesmo, bem simples.